Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja abençoado a todos vocês inscritos no nosso canal. Eu lanço uma bênção especial e abençoo cada um de vocês. O Espírito Santo de Deus sabe sobre cada um de vocês e vai visitar vocês e vai abençoar vocês. Amém? E você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Vamos começar a falar agora sobre o divórcio. O que a Bíblia acha sobre o divórcio? A Bíblia permite o divórcio. O divórcio pode acontecer entre cristãos evangélicos. Qual é a atitude de Deus mediante o divórcio? Como é que Deus vê o novo casamento? É possível alguém ser feliz no novo casamento? Então vamos falar sobre esse assunto. É uma série de vídeos que vamos gravar aqui no Bosque, sem nenhuma produção, procurando orientar você. Não que queremos dizer que sabemos mais do que qualquer pessoa, tal, não. Mas tentar dar a nossa contribuição para você compreender esse tema tão polêmico que é o tema do divórcio. Eu quero começar dizendo que nosso ministério, ele trabalha com libertação e temos várias funções, entre elas evitar o divórcio, ou seja, manter a harmonia do lar através do poder da palavra de Deus. Então tem vários vídeos aí, como ser feliz no casamento, tem vários temas interessantíssimos. Como ser feliz no casamento, como ter um casamento dinâmico no nosso canal. Também agimos no caso onde as pessoas estão se divorciando, se separando, tentando intervir com o poder da palavra de Deus, quebrando demônios, maldições de pai e de mãe, praga de ex, macumbas, para impedir que eles se separem. Então temos essa ação e estamos aqui com o livro da bênção. Temos uma lista de pessoas para orar aqui no Bosque, no Monte. Amanhã, quarta-feira, estaremos no Monte orando. E também a nossa terceira ação é aquela pessoa que se separou, devemos orar para que eles voltem, se unam novamente e sejam felizes. O demônio separou, Deus une. E ainda tem outra ação, que é a ação daqueles casos que já houveram a separação, não há retorno, ficou um caso indefinido, sai, não sai, entra, não entra, volta, não volta, para levantarmos aquelas pessoas que foram atingidas diretamente por essa catástrofe, que é o divórcio na vida de qualquer pessoa. O divórcio é uma catástrofe. Ou seja, alguém dorme com você na cama, faz amor, passeia, projeta, cheirinho, abraço, queridinho, queridinha, e depois a pessoa fica aéreo, sai de casa, arruma amantes e vai embora, e tudo desmonta, tudo aquilo que foi feito, todo o castelo que foi feito vai ruindo por terra. Então tem pessoas que depois do divórcio elas ficam como um soldado ferido, caído no chão, se arrastando por esta terra, por essa vida, sem acreditar mais no amor, sem saber o que deve fazer, se deve arrumar outro, se não deve, como criar o filho sozinho, como viver sem aquele amor que viveu há tantos e tantos anos. Então esta parte é uma parte muito dolorosa, porque as pessoas estão arrasadas, como se estivesse na guerra, todo em farrapos, e ela precisa de tratamento, de ajuda, ela e ele, para se levantar, acreditar novamente no amor. Aí vem os traumas, será que alguém vai me amar? Eu levei tanta tapa do meu ex, eu levei tantos problemas da minha ex, então o que eu devo fazer? Então a maioria dessas pessoas estão em farrapos, foi abandonada, foi humilhada, Então são N casos que eu trato há muitos e muitos anos. Desses casos eu tiro vários exemplos, porque nós estamos para ensinar, mas também estamos para aprender. Existem aqueles casos que são muito dolorosos e eu chego a chorar, participo, oro, estou orando, estou buscando. Existem aqueles casos que a gente fica admirado
né, com o que aconteceu, mesmo que o ser humano não nos surpreende mais, mas sempre há uma surpresa, né? Tem aqueles casos onde a mulher passa 30 anos comendo pouco ovo com o homem, cria 5 filhos dele, e de repente esse homem olha para ela e diz: você não presta, eu comprei uma caminhoneta zero, agora eu tenho uma boizinha, e a boizinha me ama, e ela é cheirosa e tu fede, e eu não quero mais você, você é feia, você é gorda. Então imagina a mente dessa mulher. Eu tenho umas 5 desse jeito aqui. Imagine a mente desta mulher. O homem está em farrapos. Tem um caso também de macumbas, que a mulher está vendo maravilhosamente bem com o homem, e de repente a empregada, fulana, a invejosa faz uma macumba, o homem fica aéreo, ou a mulher também, e aí há separação, né? E tem aqueles casos de ingratidão mesmo, que é aquele homem que forma a mulher em advocacia, o primeiro caso dela é contra ele, para exigir tudo que ele tem. Tem aquele caso que o homem é o maior amor, que a mulher faz amor 3 vezes por dia. Você é maravilhosa, mulher. Eu te amo, eu também te amo. Eu te amo, eu também te amo. Eu te amo, eu também te amo. E aí, de repente, essa mulher pega câncer e começa a sofrer com essa doença, câncer, né? E quando ele, de repente, ele se transforma, arruma logo uma rapariga e deixa aquela mulher que, para ela, ele era tudo nesta vida, porque Jesus é lá no céu, é no nosso coração. Mas quando a pessoa ama, ama, né? Então esse foi um dos casos que eu mais sofri. Foi um dos casos que eu menos comentei com ela, né? Com a própria, né? Mas eu acompanhei através da irmã. E eu fiquei muito triste. E cadê fulano? Fulano arrumou uma rapariga e deixou Cicrana fazendo quimioterapia, deixou. Então quando ela vê que o amor dela, ela chora de manhã, de tarde, de noite, chora escondido, a imunidade vai lá para baixo e ela morre. Depois que ele deixou ela, não passou 4 meses não, foi embora, né? Foi embora desse planeta, foi embora. Então, são casos assim, dolorosos, né? Casos dolorosos da mulher que passa 25 anos levantando uma firma com o homem, e quando ele se vê rico, ele chuta na bunda dela, e ela vai procurar seus direitos, não encontra, porque ela está como empregada dele e tal. De repente ele diz que não tem nada, está no nome de outro, e aí ele começa a desesperar tudo que ela fez, os filhos, o amor, a vida, tudo. Então uma coisa dessa é de destruir corações, né? São casos dramáticos de maridos que abandonam a mulher quando elas estão grávidas, tá buchuda, elas estão naquele momento vendo a barriguinha crescer, e o cara arruma uma puta e vai embora. Então vamos conversar na prática. Tem a teologia? Tem, eu sou teólogo. Você pensa que Chiquinho não tem teologia? Eu tenho curso superior de teologia, né? Chiquinho tem teologia, mas eu quero falar na teologia, na Bíblia, mas quero falar também na prática, na fé, na experiência. Para começar, eu quero dizer que o divórcio é uma catástrofe, mas alguns religiosos, eles mantêm uma linha dura, que quem se separar não case, só pode separar se for em caso de relação sexual ilícita, e não pode casar. Isso eles acreditam até que um filho deles ou eles mesmos passem por um divórcio. Porque eu já vi religioso pé de ferro mesmo. Olha, meu irmão, pastor Joel, você é... Aleluia. Olha, negócio de comigo, olha, divorciou e transou com a nova mulher, tá prostituindo, vai pro inferno. E meu irmão, comigo assim, porque eu sou crente. Eu digo amém. E essa fé dele, que eu até admiro o cara um abençoado de Deus. Isso aconteceu até o filho dele passar por um divórcio. Então quando o filho dele, a mulher não quis mais, arrumou outro, foi embora, e o filho dele caiu numa depressão, começou a tomar remédio psiquiátrico, e o neto também começou a tomar remédio, a família desmontou, né? E ele começou a orar pelo filho. Aí surgiu uma abençoada, essa mulher abençoada, pegou o filho dele em farrapos no chão, tomando de Ampax, de Azepam, Adol,
E a outra lá quengando, raparigando, né? E então essa abençoada veio. Vem cá, meu filho, eu cuido de você, chegue e tome comida, vamos lá, amor, carinho, eu me caso, ainda dou mais um filho a você e tal. E levantou o cara do chão, meu irmão, levantou o cara do chão, o cara tava respirando assim e a poeira, ele tava com a boca no chão, no pó. Aí eu vi esse mesmo pastor dizendo aleluia. Às vezes eu fico com medo desses cabos que tem muita emoção, porque eles matam um pela emoção e salvam um pela emoção. Mas aleluia, pastor Joilson, olha, o Satanás, aquela minha ex-sogra, a minha ex-nora, era o Satanás. Mas ela que ela se lasca lá com o diabo, porque meu filho ficou sofrendo muito. Mas Deus, Jesus, Ave Maria, crê em Deus Padre, mandou uma abençoada, bonita, linda, nova, cheirosa, levantou meu filho da lama e vai dar mais um filho a ele, vai casar, aleluia, tô sentindo. Aí eu disse, Chiquinho, né? Chiquinho tava comigo. Chiquinho fez, gente, pastor Joilson, ele não era contra o divórcio e dizia que todo mundo que divorciava estava em pecado, que ia pro inferno. E agora, ele mudou a conversa, foi. O Chiquinho é sabido. Eu digo, mudou, Chiquinho, porque foi o filho dele, né, Chiquinho? Ah, quer dizer que se fosse o filho dos outros, ele não mudava não, Chiquinho. Então, temos que ter uma visão geral dessa questão do divórcio, né? Porque alguns pensavam que essa palavra divórcio não ia chegar no meio dos crentes. Mas hoje, o que mais tem é divórcio no meio dos crentes. Pastor, pastora, missionária, tal. Eu não estou criticando, gente. Estou dizendo que eu estou dando introdução a um assunto importante para a gente pensar. Qual é a vontade de Deus? Como é que Deus vê essa coisa, né? A tal ponto de pessoas divorciadas, a igreja não dava a Santa Ceia. E eu dava, sempre dei a Santa Ceia. E dou a Santa Ceia até o pessoal junto, tá junto. Quantos anos? Eu tô junto, pastor, há 5 anos. Eu tô junto há 1 ano, bora, você tá casado. Perante Deus, você já é casado, viu? Não é um papel, não, você já tá casado. Agora vamos, mas toma a Santa Ceia, né? O pessoal, mas pastor, eu sou dou. Por que não? Eu não aceito o dízimo dela. Por que eu não dou a Santa Ceia? Né? Se você não der a Santa Ceia, também não aceita o dízimo. Mas aceitar o dízimo e não dar a Santa Ceia tá errado. Então, o divórcio, ele tem esses lados de sofrimento. Tem o lado daquela pessoa que fica a vida toda sofrendo, né, porque foi abandonada. Tem o lado daquele que abandonou, que estava doido por macumba. Tem o lado da pessoa que não consegue viver só, como a igreja, alguns querem. Separou, meu irmão? Fique só. Fique no banheiro aí tomando banho. Fique só. E o pastorzão com a mulher dele, mas você fique só. E o cara não resiste, acaba se prostituindo, quengando e raparigando. Então, vamos fazer uma ponderação, uma conversa sobre o divórcio. E depois vamos para a Bíblia mesmo, fechando toda essa conversa, né, essa palestra na Bíblia. Porém, sabendo que Deus não nos chamou para a escravidão, né? Deus não nos chamou para a escravidão. Há uma tolerância sim. E Deus não é burro, Deus não é um trem que ele tem que ir para aquele trilho. Deus, ele é um Deus sábio e ele vê os pormenores das coisas. Cada caso é um caso que envolve várias coisas. Vamos também falar sobre qual deve ser o comportamento. Tem até um vídeo na internet nossa, que é como tratar o ex, como tratar a ex. Mas, vamos também falar sobre isso, porque muitas pessoas jogam os filhos contra o pai, porque o pai separou da mãe. Joga a mãe joga contra a mãe, as filhas contra a mãe, e isso não é bom. Isso gera muitos problemas sexuais nos filhos, viu? E muitos traumas também. Iremos dividir essa palestra em a parte da ideia do divórcio, né? Depois a parte espiritual, e também vamos falar da parte material. Para ver, o cara divorcia e é injusto. Se o cara tem 3 casas, então é 1,5 para a mulher e 1,5 para ele. Ou 2 para a mulher. Por que, pastor? 2 para a mulher, porque ela deu filhos para ele. Ela merece dar a César o que é de César.
Não, pastor, eu quero que aquela desgraçada morra. Desgraçada, ela é a mãe dos seus filhos. Então, nesse ponto aí, iremos falar sobre os problemas criados com o divórcio, que são filhos criados só pelo pai, são filhos criados só pela mãe, são conflitos dos pais, que os pais tentam jogar os filhos um contra o outro como fosse bala, munição. Teu pai não presta, teu pai é um canalha, teu pai é um prostituto, um pederasta, é um sem vergonha. E o guri fica, é mesmo, é mesmo, é. Então vamos ver como é que deve ser as atitudes de uma mulher separada, como é que deve ser as atitudes de um homem separado. A priori eu quero dizer o seguinte, que ninguém pode negar que as relações humanas estão se tornando difíceis, como a Bíblia fala, mas não é impossível viver bem mesmo com as relações difíceis. Também não se pode negar que existe divórcio até na China, e que hoje ministérios, igreja, pastores divorciados e casados novamente. Eu não sei por que esse tabu, que a pessoa divorciou, perdeu o valor para Deus, casou de novo, já não vale mais nada, é só pro céu e fica quieto aí no seu lugar, você não serve nem para falar de Jesus. As condições do divórcio hoje, que é louco, a questão hoje está doida, tem troca de marido como se troca de roupa, né? A questão dos votos que são feitos na carne para a mulher e os votos são feitos para o homem. E eu peço ao divino Espírito Santo, que entende o coração de Deus e o nosso coração e o seu coração, para que através destas palestras sobre divórcio venhamos a compreender a gravidade disso. Eu não estou falando só para pessoas divorciadas, não estou falando para aquela pessoa que é bem casada, que nunca divorciou e quer entender o que é isso, como é que ele deve agir. Eu estou falando para aquele pastor que quer ter uma opinião sobre o divórcio para aplicar na igreja dele. Eu estou falando para aquela pessoa que casou de novo, mas pensa que toda vez que vai dormir e fazer sexo com sua mulher está adulterando diante de Deus. Eu quero falar para você, para que o Espírito Santo de Deus compreenda. Aqui não há nenhuma intenção de cobrir defeitos ou pecados. E outra questão, sempre quando eu dou palestra sobre divórcio, alguém pergunta, você já foi divorciado? Não. Porque geralmente os pastores, antes de divorciar, eles são contra o divórcio. E depois que divorcia, são a favor. Desde solteiro eu tenho uma mesma opinião, porque sempre trabalhei com libertação. E sei que gente tem problema, acontece catástrofe, demônio rouba, espíritos entram. Há inúmeros problemas. Mas esses problemas não podem impedir a felicidade. Tem que se levantar, reaver-se e acreditar que Deus quer que você tenha o melhor e seja o melhor. Nessa introdução sobre o assunto divórcio, começamos dizendo que é uma realidade que pode acontecer com qualquer um, que Deus livre, dizendo que é uma catástrofe, porque o cara desmonta, a mulher desmonta, tem pessoas que se matam, se suicidam por causa do divórcio. E quero dizer também que a realidade da igreja, a igreja tem que olhar para o divórcio, compreender, ter uma visão do divórcio. A priori, queremos dizer que Deus odeia o divórcio e não quer que ninguém divorcie. Mas vamos agora para a segunda parte, né? Essa primeira parte foi a introdução, falando que existe o divórcio e que existem líderes divorciados, que hoje só não pode divorciar o Papa porque não é casado, mas tem problemas, e que é da vontade de Deus, repetindo, né? Que a pessoa viva e assuma seu compromisso. Além do amor, a gente não casa só por amor, amor acabou, vamos embora, não. A gente casa por amor e pelo compromisso. Amor e compromisso, que todos devem ter. Mas se houve problema, então há solução. Como é que se deve comportar? Como é que a igreja deve ver essa questão? Vamos para a segunda parte, ok? Paz e luz em tua vida. É da vontade de Deus que todos vivam e sejam felizes.
Espírito Santo de Deus, nos ensina a viver